Boa noite a todos. Declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentário anual do exercício 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta: o representante da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Caio Ivo Coelho, diretor de Planejamento Estratégico. Pela Secretaria da Fazenda, Márcia Maria da Silva, Raimundo Miranda Gonçalves, que responde pelo expediente da Secretaria. Pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, secretário Fernando Wagner dos Santos Vale. Pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a secretária Aline Damásio. Pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, secretário Gabriel Alcântara. Pela Secretaria de Mobilidade Urbana, secretário Monte Claro César. Registramos a presença do secretário de Governo e Relações Institucionais, Dr. Antônio Carlos Osório Nunes, e o secretário de Administração, Matheus do Prado. Também registramos a presença do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto e a assessora parlamentar Paula, da pastora Zelinda. Registramos vamos lá. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 pelos representantes secretarias municipais, conforme estabelecido no regulamento desta audiência. Após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer parte das suas considerações, direcionar os seus questionamentos a todos os secretários por 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever, preencher o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às suas fileiras. Encerrando as exposições principais, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores, representantes dos conselhos. Você que acompanha pela TV Câmara também poderá participar. Envie o seu nome e o questionamento direcionado pelo WhatsApp para o número 12 3625 9501. Serão considerados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentar os seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem de uma forma organizada, não serão permitidos partes ou tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra, serão controlados por esta presidência, e será encarregada de diminuir, dividir e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante as relações da audiência. Dando início às apresentações para discorrer sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, concedo a palavra ao diretor de Planejamento e Estratégica, Caio Ivo Coelho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Primeiramente, boa noite aos nobres vereadores aqui presentes nesta casa hoje, aos senhores secretários e a todos os munícipes que estão presentes. Dando início à nossa primeira apresentação da audiência pública, lembrando que na quinta-feira nós temos mais duas, às 2h30 da tarde e às 6h30 da tarde. Bem, vamos começar então a apresentação. Nós montamos nosso departamento de Planejamento e Gestão Estratégica, juntamente com a Renata, com a Karina, que está ali ao lado. Nós pensamos em uma apresentação não tão técnica, mas esclarecida para todos vocês.
A nossa missão aqui é conseguir apresentar para vocês todos os dados, enfatizar quais são os pontos positivos e negativos observados durante diversos dias e meses de estudo. Então, nós dividimos a apresentação em 4 partes. A primeira delas, o Sistema de Planejamento de Taubaté. Aqui nós vamos expor um pouco mais de como nós estamos planejando o nosso governo para os 4 anos. E um pouco da integração também das peças orçamentárias, do PPA, da LDO e da LOA. O segundo capítulo, nós vamos explanar um pouco mais sobre o que é cada uma dessas peças orçamentárias e como elas se interagem entre si. O terceiro capítulo é o projeto de lei em si, quais são os capítulos desses projetos, aquilo que nós acreditamos que vocês devem se ater. E por último, os anexos de riscos e metas fiscais. Lembrando que esse ano, excepcionalmente, nós não temos o anexo de metas e prioridades, que são os anexos os quais constam cada secretaria, que apresenta um detalhe em seu orçamento, quais são suas metas e suas prioridades. Isso não ocorre neste ano em específico, em virtude que nós não temos ainda uma estrutura orçamentária. Ela será apresentada no PPA e na LOA. Então, somente no PPA vocês poderão ter a oportunidade de enxergar secretaria por secretaria, assim como os orçamentos de cada um deles. Começando pelo Sistema de Planejamento Estratégico. Como vocês podem ver, o Sistema de Planejamento Estratégico ele funciona como um funil, começando pelo planejamento plurianual e antes dele, que nós participamos de diversos cursos e conversas junto aos órgãos reguladores. Atualmente, é notória o foco desses órgãos reguladores nas políticas públicas. Então, é de suma importância que o planejamento, o plano plurianual, esteja bem embasado, a fim de as políticas públicas sejam feitas através de diagnósticos, através de metas, de objetivos, e que eles cumpram realmente com um papel para a sociedade. Passando pelo planejamento plurianual, nós vamos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que a gente está se propondo hoje. Ela nada mais é do que as diretrizes que serão orientadas na LOA. É um planejamento anual que é feito. Na sequência, nós vamos para a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual nada mais é do que projetar a receita e fixar a despesa. É nela que em si a execução do planejamento. E por fim, nós pensamos o planejamento de metas anuais, ou seja, o plano de metas. Esse plano de metas nada mais é do que pegar todas as metas essenciais de todas as secretarias que estão de acordo com o planejamento do governo e nós conseguimos mensurá-las de maneira mensal, porque não adianta você ter uma meta se você não tiver uma metodologia de acompanhamento. Então, por isso que nós colocamos no final desse funil esse acompanhamento, esse pacto que nós faremos com as secretarias para que nós possamos anualmente acompanhar essas metas que são essenciais, tendo em vista que nós temos demandas absurdas. Seguindo para o ciclo orçamentário. Aqui vocês podem enxergar como funciona o ciclo orçamentário, tendo como PPA a base do planejamento, a LDO ela é orientativa, que ela orienta a execução, que é a LOA. Então, o plano plurianual nada mais é do que as diretrizes, os objetivos e as metas, enquanto a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias nada mais são do que as metas e prioridades de cada exercício. Então, vocês planejam para os 4 anos e depois vocês vão orientando através da LDO quais são as metas e prioridades para cada exercício. E a gente fecha com a execução do planejamento através da lei orçamentária anual. E aqui é como elas se interagem entre si. Fica um pouco no ar a dúvida entre todos, como elas se interagem, tendo em vista que o PPA ele começa no primeiro ano de governo e ele acaba no primeiro ano de governo do próximo governo. Por que acontece isso, Caio? Principalmente para acontecer uma continuidade dos serviços, para que não haja uma interrupção abrupta entre um governo e outro. É por isso que nós elaboramos o nosso planejamento plurianual de 2026 até 2029. E é da seguinte maneira que elas se integram. O PPA para 4 anos e as leis, tanto a LDO quanto a LOA, regidas anualmente. O terceiro capítulo, que são os capítulos da lei em si. Aqui nós gostamos de ressaltar, dentre todos os capítulos, o capítulo 6. É este capítulo que vocês podem pesquisar e ler um pouco mais, porque é ele que diz o que pode e o que não pode ser feito em um ano de exercício.
Então, tendo em vista que há uma frustração de receita em vista, onde que eu olho o que o poder público pode ou não fazer? É justamente no capítulo 6. Então, é aqui que vocês enxergam realmente qual é a regra do jogo, o que pode e o que não pode ser feito. E aqui estão todas as disposições necessárias para que você possa compreender a dinâmica do poder público ao longo do ano. E vale ressaltar o último capítulo também, o 12, que é principalmente em relação à legislação tributária e renúncia de receita. Nós identificamos 10 renúncias de receitas nesse município, principalmente da isenção de IPTU. E o que isso impacta? Isso impacta nas receitas do município. Não era obrigatório nós colocarmos nessa LDO, mas tendo em vista que nós assumimos esse ano, nós nos deparamos com essa informação, a qual não era posta nos anos passados, e nós resolvemos trazer para conhecimento dos nobres vereadores e também dos munícipes, porque eles possam ter consciência dessa renúncia de receita. E aliada à legislação tributária, tendo em vista que nós teremos uma previsão de queda de arrecadação para os próximos exercícios em virtude da nova legislação tributária, a gente quis salientar neste capítulo também. E agora, a parte dos anexos de riscos e metas fiscais. Aqui nós separamos 2 principais anexos que, na nossa opinião, eram de suma importância de ser apresentado hoje, tendo em vista que nós não teremos os anexos de metas e prioridades. Dentro deles, começamos pelos riscos fiscais, que é o demonstrativo de risco e providências, e o segundo, que é o anexo de metas fiscais, que nada mais são que nós detalharemos com mais detalhes aqui, o cálculo da receita, da despesa e também da dívida consolidada. Começando pela diferença entre risco e meta fiscal. O risco fiscal é aquilo que é inesperado, é um evento que pode acontecer e que impacta os cofres públicos, enquanto as metas fiscais nada mais é do que a limitação dos gastos, é um controle das despesas para que não haja mais gasto do que receita. Basicamente, essas são as 2 diferenças entre riscos fiscais e metas fiscais. Ambos são tomadas as devidas providências através dos riscos. Pode ser providenciamento de contingência, planejamento de contingência, e as metas é um controle mais apurado que você pode revisionar nos capítulos 6, como eu havia falado. Os riscos fiscais. O demonstrativo de riscos fiscais, nós escolhemos 2 principais riscos que foram abordados. O primeiro deles são praticamente as demandas judiciais de pequeno valor, que totalizam 1 milhão. E, por fim, o CAF. Atualmente, nós temos uma liminar que nos impede, que nos protege, melhor dizendo. Caso contrário, nós teríamos um sério problema. Nós avaliamos o valor atualmente que nós temos dentro dessa liminar de 146 milhões. E hoje é o nosso maior risco fiscal. Caminhando agora para as receitas. Antes de começarmos as receitas, nós fizemos um breve histórico, ou fomos atrás de uma breve série histórica das receitas. Nós tivemos dificuldades de encontrar dos anos anteriores a 2023, tendo em vista que houve uma alteração de sistema na prefeitura e que perdeu-se algumas informações importantes. E com vistas a dar maior veracidade aos números, nós preferimos assumir 23, 24 e 25, os quais nós pudemos apurar cada um desses dados. E aqui vocês começam a enxergar a diferença entre a receita arrecadada e a receita prevista na LOA. E por que nós pegamos a LOA? Porque uma lei sobrepõe a outra. Então, a LOA é a última lei publicada e é nessa lei que você faz uma apuração melhor da receita, onde você tem uma melhor projeção, uma melhor estimativa da receita para o próximo exercício. É por isso que nós pegamos, e é nítido que a gente consegue ver essa diferença crescente em todos os anos. Saliento também que em 2025, essa receita de 1.695.000.000, ela é variável, tendo em vista que é uma estimativa, então ela pode variar para cima ou para baixo. Aqui um gráfico para ficar um pouco mais evidente e claro para vocês a diferença. Em vermelho, então, é a receita prevista, enquanto em azul consta a receita arrecadada. Vocês podem ver que há uma uniformidade entre as receitas arrecadadas, ela sobe de maneira muito mais constante e retilínea ao longo dos anos, enquanto você vê uma curva não uniforme da previsão de receita. E aqui o comparativo da LOA de 25 para a LDO reestimada deste ano. Tendo em vista que a LDO você precisa fazer a reestimativa
do exercício de 25 e a projeção para os próximos exercícios. Nesse sentido aqui, vocês podem ver que a maior queda de arrecadação, ou onde estavam os valores mais superestimados, estavam nos impostos, nas taxas e contribuições de melhoria, ou seja, ICMS, IPTU, ITBI. Na sequência, na linha de receita de capital, uma abaixo dela, alienação de bens, que tanto se fala, que cremos nós que fomos postos de maneira indevida no orçamento, tendo em vista que ela consta ainda em tramitação ainda nesta casa. Aliada a isso, a transferência de capital, você pode observar que teve uma diferença significativa de 33 milhões para 3 milhões. Dentro disso, foram diversos convênios que nos levam a crer que foram colocados no orçamento, mas ainda estavam em estágio inicial de tramitação. Então, muitos deles não se concretizaram e não se concretizarão ainda nesse ano. E uma outra parcela deles foi realocada para o próximo exercício em virtude de questões processuais internas da Prefeitura, totalizando uma diferença de 264 milhões somente para este exercício de 2025. Ou seja, uma diferença de 14%. E aqui o cálculo da receita, a gente preferiu colocar a série histórica para que os senhores possam ter a compreensão da previsão de receita vindo desde 2023 e sendo projetada até 2028. Nós corrigimos algumas discrepâncias que haviam observados durante o cálculo da receita e, como vocês podem ver, ela está muito mais coerente, muito mais homogênea, muito mais uniforme, com crescimento ao ano, de acordo com os índices inflacionários, com o PIB, até com o crescimento vegetativo que foi posto da devida maneira. E chegamos ao cálculo das despesas. Se nós vamos ter possivelmente uma frustração de receita, nós precisamos também ter um reequilíbrio do orçamento em relação às despesas. Nesse sentido, nós observamos uma oportunidade na verdade, um foco nas despesas discricionárias, ou seja, aquelas que o governo tem a liberdade em poder escolher se vai executar ou não. E nós não mexemos nas despesas que são obrigatórias, inclusive despesa com pessoal. Elas não foram alteradas, foram reincluídas dívidas, tendo em vista que a dívida, como vocês podem ver, no ano de 23, 24 está bem baixo em comparação ao 25, 26, 27, 28. Nós fizemos uma nova memória de cálculo dessas dívidas, nós atualizamos os valores a valor presente, nós consideramos amortizações e atualização monetária também, para que isso ficasse mais coerente e mais realista para vocês. Então, tentamos colocar uma LDO mais dentro da realidade do município possível. Aqui está um comparativo da LDO de 25 reestimada com a LDO de 2026. Aqui vocês podem observar que o crescimento da despesa, ele é praticamente um índice inflacionário. Então, é muito pequeno, está muito mais coerente com a realidade. Nós prezamos sempre pelo princípio da prudência, então nós resolvemos fazer um crescimento de despesa muito mais lento e coerente com as receitas do município. E, por fim, aqui o cálculo da dívida consolidada. No cálculo da dívida consolidada, os senhores podem observar que o CAF representa cerca de 51% desse montante, enquanto o IPMT, o Instituto de Previdência Municipal de Taubaté, ele representa cerca de 36%, ou seja, quase 90% das dívidas são oriundas do CAF e também do IPMT. E embaixo nós colocamos os acordos que foram firmados esse ano, totalizando um valor de 176 milhões. E assim nós encerramos a apresentação da LDO de 2026, fazendo um panorama geral dos anos passados, de 23 e 24, reestimando a receita e as despesas para o exercício atual e projetando para os próximos exercícios. Muito bom. Neste momento, passaremos aos questionamentos dos vereadores, assessores e representantes do Conselho presentes. Sugiro aos representantes das secretarias que anotem os questionamentos para serem respondidos de uma única vez ao final. Passo a palavra, vereador Nicola Neto. Paula, com questionamento. Passo a palavra
para fazer uso de 5 minutos do Conselho Pedro Rubim, do Conselho Municipal da Cultura. Neste momento, eu declaro encerrados os recebimentos dos questionamentos online, as inscrições para utilização da palavra pelos munícipes. Avisamos que não temos nenhuma pergunta pela internet também. Agora queria abrir aqui para os secretários, se quiserem ter o uso da palavra, esse é o momento. Encerramento da audiência. Chegamos ao final da segunda audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias e conselhos municipais, dos munícipes representantes e dos internautas e os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre o orçamento público será composto, para que onde estarão destinados recursos em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convido a todos para a terceira audiência pública, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, às 14 horas, aqui no plenário Juarez Guizardi, com os representantes da Secretaria de Gabinete, Governo, Relações Institucionais, Desenvolvimento, Inovação, Turismo, Habitação, Administração e da Procuradoria-Geral do município. Boa noite a todos, declaro encerrada essa audiência.